Olá pessoal, estamos mais uma vez no Muraqui TV. O Muraqui TV é um programa da Fundação de Apoio Institucional Muraqui, que tem por objetivo disseminar assuntos sobre ciência, tecnologia, inovação e educação. Falamos do terceiro setor. Hoje, em especial, teremos uma entrevista com o maestro Medina, um grande amigo meu, e vamos falar um pouco da história da universidade e seu começo. Fique conosco. Então, pessoal, esta pessoa que está aqui ao meu lado foi professor de música do meu filho, só para vocês terem uma ideia. E eu admiro muito ele, já conheço um pouco da história dele, mas para ele falar para o público, quem é o maestro Medina? Bom, muito obrigado, Fernando, muito obrigado à Fundação Muraqui. Quem sou eu? Bom, essa é uma pergunta muito profunda. Vê que nós temos algo em comum aqui, alma gêmea. Sim, exatamente. Mas basicamente eu conheci o Manaus nas minhas viagens como maestro regendo a Sinfônica Nacional Infantil da Venezuela, e nunca imaginei que Manaus ia estar tão ligada com o meu futuro, meu destino, minha família. Eu passei aqui no ano de 1996, que o Teatro Amazonas estava fazendo 100 anos, estava sendo inaugurado de novo, tinha feito uma reforma magnífica, né? E, bom, vim aqui com a orquestra, região, e foi um grande sucesso, muito bom. E uns anos depois, já em 1999, eu vim aqui por outra razão, estava precisando de um apoio para a Filarmônica de Amazonas. Já estava tendo naquela época aquelas programações de óperas, né? Estavam para começar, basicamente. Uhum. Não tinham começado propriamente. Começaram, acho que 1 ou 2 anos depois. Mas aí eu estava tocando com outros músicos aí e foi uma coisa que até hoje não sei como aconteceu, mas o certo é que eu estava lá no Teatro Amazonas tocando como violinista, não vim como maestro, e alguém chegou, se aproximou e me disse: desculpe, o senhor é o maestro Medina? E eu fiquei estranhado, porque quem sabe aqui que eu sou maestro? Eu disse: sim, o senhor tem uma ligação da Secretaria de Cultura. Ligação da Secretaria de Cultura? Como assim? Bom, então fui lá atender e tal, e me disse: maestro, é daqui do gabinete do secretário de Cultura, Dr. Robério Braga. Ele quer falar com o senhor, você pode vir aqui na Secretaria de Cultura? E eu: sim, claro, como não? Até aquele momento, nem noção de nada. Aí eu cheguei lá atendendo o convite do secretário, e quando eu entro no gabinete dele, ele tem uma televisão grande onde tem um vídeo onde eu estou regendo a Orquestra da Venezuela num concerto. Não lembro que país era. O certo, estava aí e disse: parece que é por aqui a coisa. Então, bom, começamos a conversar. Naquela época, agora eu falo com sotaque, mas falo português, mas naquela época nem falava português, aí a gente ia aos trancos e barrancos, não? Mas aí começamos a conversar: Robério, como é isso aí, esse trabalho, não sei o quê, pá. Então, e eu explicando: não, sim, funciona assim, funciona assado, a gente já fez isso em não sei quantos países, e não sei o quê, pá. E o Robério, assim, sem anestesia e sem aviso, me diz: e por que o senhor não fica aqui e faz um projeto como esse? E a resposta... Só de passagem. Exato. E a resposta, quando eu contei para minha esposa, ela adorou, porque eu disse para ele: bom, eu teria que falar com minha esposa. Porque, bom, claro, eu estava... Claro, mas eu estava na Venezuela, eu tinha emprego, eu tinha trabalho, ou seja, era uma decisão. Bom, o certo é que daí, persistentemente, todo mês ele ligava para Caracas: o senhor vai vir? Estamos pensando, secretário, tal. Até que, diversas circunstâncias, sim, a gente vai. Então, bora. E aí arrumamos tudo e viemos para cá, para Manaus. Até então era para começar um projeto de cultura. Sim, para desenvolver um sistema de educação musical pensado para orquestras jovens, infantis e tal, todo esse tipo de coisa. Em princípio, era isso. Né? Daí nasceu Daí nasceu o Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro. Ele existia,
Ele existia já na Major Gabriel, não? Tinha um prédio aí bastante incômodo, mas tinha outro perfil, não? Aí a gente chegou e comecei a trabalhar com a professora Ieda Lenir. Tem muitos anos que não vejo ela, uma profissional extremamente competente que trabalhava também aí, para idealizar isso que seria o Liceu de Artes e Ofícios, como iria funcionar, como seria a questão da docente, dos grupos e tal, e a secretaria dando todo o apoio, e aí se gestou esse Liceu de Artes e Ofícios que... Isso ia ser convidado para ser o gestor do... Sim. Não, aí eu estava trabalhando como era tipo assim o diretor da área de música, não? Porque aí o liceu depois também veio com todas as artes, dança, artes plásticas e toda aquela coisa, e teve aquele boom enorme. Nós começamos com essa sementinha e uns anos depois, já quando foi mudado para o Sambódromo, o momento culminante no Liceu de Artes e Ofícios, tivemos 15.000 alunos. Agora é bom que se diga, foi nesse período que nós começamos a conhecer. Exatamente. Porque meu filho, acho que era adolescente. Sim, acho que tinha como 14 anos, 13 anos, por aí. E de música... 7.000 alunos, desses 15.000, 7.000, quase a metade era de música. Lembro que o Dr. Roberto dizia, nossa, mas por que são tantos de música? Ele, bom, porque a música tem uma variedade de atividades enormes, e tem questões de faixa etária, e tem orquestra, e é erudito, e é popular, e é banda, e é coro, e é muita coisa. E você vê, professor, o senhor, professor maestro, né? A importância que é na cultura da melhoria da qualidade de vida dessas pessoas, da oportunidade, né, de crescimento emocional, intelectual. Claro que sim, isso foi uma das coisas que a mim me cativou, realmente, porque muitas vezes há uma visão muito pequena do bem-estar das pessoas, não? Essa visão muito pequena é uma visão muitas vezes reduzida a ter alguns confortos de ordem material, não? E não se pensa fundamentalmente que nós, seres humanos, temos uma natureza dual. Nós somos corpo e somos espírito. E o espírito, pelo menos até filosoficamente, para não entrar em detalhes de outra ordem, o espírito é superior ao corpo, e nós necessitamos alimentar esse espírito para ter um bem-estar e buscar realmente a felicidade. Então, e sem arte, sem cultura, não sei como seria isso. E a música, eu costumo dizer que é divina. Sim. Bom, isso é o que diziam os gregos. Os gregos diziam que a natureza da música e a natureza da alma dos seres humanos era similar, e por isso a música afetava tão diretamente a alma. Né? E isso está na raiz da filosofia ocidental, esse entendimento. Aí uma pergunta, como foi esse pulinho assim para o senhor entrar na UEA? Como é que o senhor acompanhou? O objetivo aqui está contando uma parte da história, nasceu o liceu, isso em 99 mais ou menos. Sim, 99 para o ano 2000. E era o tempo que estava se pensando, já se falando da universidade, que eu lembro. Exato, mas até então eu não sabia, não? Aí eu estava então nesse trânsito de trazer a minha família para morar aqui, fazer toda essa mudança e tal. E numa desses retornos da Venezuela, quando notifiquei para a Secretaria de Cultura que eu já estava aqui em Manaus, aí me disseram, maestro, que bom que já está aqui, o secretário quer falar com o senhor urgente. Mas tu já estavas no projeto Liceu, já tocando normalmente? Sim. Já estavas morando em Manaus? Exato, estávamos iniciando algumas coisas, já estava morando em Manaus, organizando toda essa parada com minha esposa, meus filhos e tal. Aí, eu vou urgente para a secretaria para ver de que se tratava, não fazia nem noção. E esse momento ficou profundamente gravado, porque me deixou muito marcado, porque foi no início de um novo caminho que fez muita diferença na minha vida até hoje.
Eu lembro muito bem que quando chego lá, eu vou falar com o secretário, o Dr. Robério, ele me diz umas palavras: Medina, vem cá, vamos conversar. Deixa eu te contar um negócio interessante para que tu vejas como nós temos um governo alucinado. E eu já logo estranhei as palavras, né? Então ele me diz: olha aí, vamos fazer uma universidade. Eu digo: caramba, que bom isso aí, né? Maravilha. Você me chamou para dizer Sim, isso? Assim, mas tipo assim, e eu... o que eu tenho a ver com isso aí? Não, deixa eu te explicar, me dizer. Eu já conversei com muitas pessoas sobre a questão para fazer escola de artes e tal. E já escutei muitas coisas positivas, negativas, que sim, que não dá, que tal. Mas eu quero te ouvir, eu quero ouvir a tua opinião. Né? Eu disse: olha, eu tenho uma opinião já formada antes de que tu me digas isso, porque na experiência que eu tenho trabalhando já em outros países sobre esse tipo de questões de iniciativas governamentais das artes, da música. Uhum. Eu trabalhei uns anos em um projeto da Unesco Uhum. e o problema sempre era esse, como nós íamos engajar os projetos, se chamava Projeto Mundial de Orquestras e Coros Juvenis pela Paz. Uhum. Né? E havia esse choque de mentalidade com os governos. Né? Bom, o certo é que eu já tinha uma ideia muito bem formada, que era o seguinte: eu disse: olha, Dr. Roberto, o que eu vejo é que normalmente a gente vê que cada vez que surge uma iniciativa para criar um projeto artístico, neste caso, por exemplo, uma orquestra, alguma coisa assim, o discurso, não importa o nome do país, mas mais ou menos por aqui, por América Latina, é tipo assim: olha, seria muito bom, né? Seria legal, não disse no canal de primeira mão, mas logo vem os seguintes argumentos: mas nós temos outras prioridades, não? Temos problemas na educação, a saúde está difícil, temos que atender os hospitais, as ruas têm buracos, etc. Então, a gente tem que atender primeiro essas prioridades. Só que na minha experiência já, que eu tenha vivido tanto tempo, mas eu dizia, passam 50 anos, 100 anos, 200 anos, não se faz essa iniciativa e, ó surpresa, as ruas continuam com buraco, as escolas ruins, os hospitais sem funcionar. Uhum. E esse era um argumento que eu já tinha discutido com aqueles, vamos dizer, funcionários ou governadores que deram essa possibilidade, não? Porque com alguns a gente não pode dizer muita coisa. Então, bom, o Roberto me diz: olha, gostei dessa posição, eu gostaria que tu dissesse isso para o governador. Bora! Na época, o Amazonino Mendes que foi. Era Amazonino Mendes. Uhum. Então fomos lá com o governador, o Amazonino Mendes, e, bom, contamos a história toda. E o Roberto disse: conta para o governador o que tu falou para mim e tal. A gente falou e tal. E o governador também falou umas coisas que lembrou muito bem. Ele me diz: olha, me fizeste lembrar do momento em que eu estive na Bolívia, num jogo de futebol entre a seleção nacional brasileira e o time da Bolívia. Aí o que acontece? Era aquele gigante do futebol jogando com aquele time pequeno nesse país, mas a torcida toda do estádio gritava: "Sí se puede, sí se puede". Me fizeste lembrar disso, de te ouvindo e pensando nessa questão da escola de artes. Sí se puede. Vamos fazer. Nossa, eu fiquei... Isso, a escola de arte, que ia compor toda a universidade. A universidade, exatamente. Porque o que entendi, que me explicou o Dr. Roberto, era que as secretarias do governo, cada uma, de acordo com o setor, ela ficou incumbida de organizar e montar as diferentes faculdades que queriam fazer a universidade. Ou seja,
o governo todo estava debruçado em fazer a universidade. Não tinha ninguém aí que pudesse ficar indiferente. Né? E aí, por exemplo, o que se desdobra, como é que tu entra no projeto? Assim, você se tornou professor da universidade? Sim, bom, inicialmente... Ela foi criada, sim, né? Inicialmente a proposta era que de cada curso tinha que haver um projeto pedagógico. Sim. E, novamente, o secretário me pergunta, você pode fazer o projeto pedagógico do curso de música? Claro que sim. Tem um detalhe. Eu estou novo aqui no Brasil, não conheço a legislação e meu português deixa muito a desejar, né? Vou precisar sair A gente uma vai assessoria. montar uma equipe aí para te dar esse apoio, mas você faz. Aí justamente eu perguntei, mas para aí, e o Cláudio Santoro? Ou seja, como vai ser? Se você trabalha para o governo do estado do Amazonas, tudo isso aqui é a mesma coisa. Porque não tem aqui desvio de função. Então pronto. Aí demos uma pausa, fui trabalhar nessa equipe, né? Que também foi um trabalho muito, muito legal, gente muito competente. Hoje tu estás, então, desde o começo da universidade, né, mestre? Sim, desde o início desde mesmo. O início mesmo. Aí eu queria, assim, te perguntar, você desenvolveu bons projetos dentro da universidade, agora já falando assim, tirando um pouquinho o Cláudio Santoro, agora dentro da universidade. Você fez bons projetos lá na universidade que eu fui testemunha. Pode lembrar de alguns, assim, na área da música? Bom, na realidade, na universidade, houve primeiro uma participação como coordenador. Fui coordenador durante 9 anos do curso de música, o que levou primeiro a configurar e toda a estruturação, toda a organização. Todas as questões. E também criar os espaços para que se desenvolvessem os diferentes projetos, tanto internos ou projetos de extensão, também a questão de poder criar o espaço em que houvesse pesquisa, essa tríade fundamental da universidade, que é ensino, pesquisa e extensão, para que a gente pudesse fazer. Mas, realmente, aí, profissionais super gabaritados e magníficos que a gente conseguiu captar na universidade, pelo menos em termos de projetos de pesquisa, o laboratório de musicologia com o Dr. Márcio Páscoa, né, e depois se incorporou o Dr. Mário Trilha, tem sido, né, porque ainda funciona, uma das experiências, mais fabulosas que eu já vivi em termos de pesquisa. Eu sou, me permita a interrupção, eu sou testemunha de um projeto, eu não sei se tu estavas com o Márcio Páscoa, em que vocês, eu vou falar como leigo, você me corrige, né? Vocês fabricaram instrumentos musicais da época, certo? Essa fabricação foi trazida para espetáculos e vocês diziam assim, vocês vão ouvir a música como se ouvia em 1800 e qualquer coisa. Exato. Esse projeto eu achei interessante. Esse projeto, nós conseguimos um incentivo da FAPEAM, okay, para esse projeto. E com esse incentivo da FAPEAM, a gente encarregou a construção de instrumentos de acordo com as especificações dos instrumentos que eram utilizados na época do século XVIII e até início do século XIX para a interpretação do repertório luso-brasileiro da época, que era o âmbito da pesquisa. Olha, eu fiquei realmente abismado da quantidade de material que ainda há para pesquisar e para desenvolver nesse repertório. Nossa, tem sido uma coisa incrível, impressionante. Uma das coisas bem interessantes foi a acolhida que teve o nosso projeto na Europa. Né? Não, é algo fantástico. Eu me lembro que vocês levaram um cravo lá para a Fundação Muraqui, acho que é aquele piano comprido, estou falando assim, né? Sim. Eu lembro disso daí, foi fantástico. Sim, o cravo que é como o avô do piano. É o avô do piano. Sim, mais ou menos. Mas aí, por exemplo, era uma coisa, a recepção do pessoal na Europa sempre foi uma coisa interessante. O Márcio mandava as propostas de repertório
E a resposta era tipo assim, nossa, não conheço nada, que bom. Era tudo, porque sabes que essa sensação impressionante de a gente estudar um repertório desde o ponto de vista histórico do seu contexto, mas uma coisa não é apenas essa pesquisa, sino trazer para a vida esse repertório numa época tão distante e viajar imaginando um pouco como poderia ter sido a impressão das pessoas daquela época. Sim, não? algo fantástico. Ouvindo aquela coisa. Uhum. É um desafio Não, é intelectual e espiritual também. É fantástico, isso aí é inimaginável. Exatamente. Me faz lembrar muito... Me permita usar o termo, é quase um museu artístico. Sim, podemos até dizer assim, né? Sim, mais ou menos. É como se eu voltasse Sim, ao passado. Exatamente, mas de uma forma Um museu ao vivo. né? Na história da música, no início da Idade Média, né, por aí, vamos falar aproximadamente século VIII, século IX, o repertório que se escrevia, se tocava e esse papel, esse pergaminho era utilizado para outra coisa. Não? Uhum. Mas tem um códex, um código chamado Anonymous 4, de onde a gente conhece os primeiros autores de música que foram registrados como compositores, que foram Leonan e Perrotin. Isso em mais ou menos em que século isso foi? Século IX. Uhum. Que eram da escola de música da igreja em Paris. Então, o que acontece? Porque a partir daí começamos a lembrar e a registrar os autores, porque a música que eles escreveram causou um impacto tão grande, entende? Que, não sei se era o Papa, o Bispo, sei lá, disseram, não, para aí, essa música que era original. Uhum. Então, já aí, não, vamos guardar para ouvir em outra ocasião importante, não? Que já não ficou descartado. Então, imagina, esse registro que começa mais ou menos nessa época, historicamente, esse espírito continua um pouco até esse repertório que nós temos aqui, que é pesquisado pelo laboratório da universidade, porque nós temos uma quantidade de repertório que foi criado e tocado no século XVIII, aqui no Brasil e em Portugal, que era uma mesma nação, entende? E que circulou, repertório de uma qualidade impressionante, de um nível de virtuosismo impressionante e, bom, por todas essas vicissitudes históricas, de repente, ficaram por aí guardados e ninguém sabe. Nos arquivos lá em Minas ainda tem muita coisa para a gente descobrir, tudo isso. E não apenas achar a partitura, restaurá-la e toda aquela coisa. Trazê-la à vida e fazer com que as pessoas escutem é o mais próximo realmente de uma viagem no tempo, né? Isso mesmo que eu estou dizendo. Mas, maestro, eu queria fazer uma última pergunta aqui, eu também te agradecendo o tempo que você dedicou para a gente. Hoje eu sei que parece que tu está noutra vibe, né? Eu estou aqui, vocês não sabem, eu estou na Escola de Contas, do Tribunal de Contas Públicas, do Tribunal de Contas do Estado, né? Eu não estou numa escola de arte. Eu não estou numa escola de arte. O que tu está fazendo aqui? Brincadeira, assim, perguntas. Não, bom, eu estou aqui disposto para contribuir em tudo o que seja possível para dar um improvement aqui na escola junto com a equipe que foi formada pelo conselheiro, pelo Dr. Júlio Pinheiro e o diretor Alexandre Rivas, né? E me sinto muito honrado neste desafio, porque, como eu te comentava, na universidade nós temos dois grandes palavrões, que infelizmente não conseguimos cumprir muito bem, que se chama interdisciplinaridade e transversalidade. E você fala bem no português, você já fala bem em português. Em todos os projetos institucionais, no plano de desenvolvimento institucional da universidade, você vai ver que isso aparece um monte de vezes. Nos projetos pedagógicos da maioria dos cursos aparece muitas vezes.
E o que acontece? Nós ainda temos muito que avançar na história do conhecimento, da produção do conhecimento e de como nós administramos isso. Porque ainda, infelizmente, o sistema de ensino é um sistema que está normatizado de tal forma que todos nós somos formados dentro de uma caixa, com uns parâmetros específicos. Mas quando a gente sai e se forma, a primeira demanda para a gente ser criativo é pensar fora da caixa. Sim. Como vamos pensar fora da caixa se passamos uma vida educados dentro de uma caixa? Exatamente. Então, claro, poder estabelecer essas relações, essas novas relações entre as áreas de conhecimento são parte do segredo da criatividade e da invenção. Legal. E tu estás aqui há quanto tempo, mestre? Aqui agora eu tenho 6 meses. 6 meses. 6 meses. Eu fiquei sabendo que ele está dando um curso de inteligência artificial. Sim, É verdade semana isso? passada. Sim. Conta aí essa experiência de dar um Sim. curso de inteligência artificial. Bom, nós entre as coisas que temos imaginado aqui para a escola, né, é integrar novas tecnologias com uns propósitos muito específicos. Né? Um delas era justamente criar uma plataforma mais robusta de ensino à distância, porque o Estado tem uma dimensão enorme e não se alcança a todos, neste caso os jurisdicionados. Né? A UEA tem uma rede, né, de núcleos, na verdade, no interior, que na época da criação da UEA foi muito importante, por exemplo, aquele projeto chamado Proformar, Sim. que alcançou capilarmente o Estado. Sim. Uma coisa maravilhosa, não? Como Exatamente. mudou a vida de tanta gente, e ainda a UEA, né, em muitos desses municípios, são o coração da cidade em muitos sentidos. Então, pensamos que essa experiência, pelo menos da UEA, aqui no tribunal, é interessante que a gente agora consolide uma plataforma nesse sentido. E, entre outras coisas, pensamos em incorporar a inteligência artificial. Por quê? Por exemplo, agora estou trabalhando num projeto que já está praticamente pronto. Nós vamos desenvolver uma equipe de monitoria de inteligência artificial. Legal. Ou seja, os professores que vêm aqui administrar diferentes cursos, claro, tem que me passar o conteúdo, né? E a gente vai treinar o monitor com esse conteúdo específico da disciplina. Então, por exemplo, no curso que eu ministrei a semana passada, dentro do curso, teve pela primeira vez um monitor IA, monitoria de inteligência artificial. E aí os alunos têm acesso aí, eles podiam perguntar tudo o que ia ser ministrado no curso, a temática, material de apoio, Legal. vídeos, tudo que tiver relacionado com o curso, o bot de inteligência artificial está informado e ele podia tirar todas as dúvidas deles. Né? Legal. Legal. Maestro, eu queria te agradecer muito o tempo que você dedicou em nome da Fundação Muraqui. Muito obrigado. Eu sei que você é uma pessoa que tem muitos compromissos. E, pessoal, aqui, se esse conteúdo realmente valeu, deixe seu like, se inscreva, ative as notificações para você ser avisado e compartilhe. Porque hoje nós falamos assim de conhecimento, falamos de muita coisa, né, maestro? Sim. Muita coisa. E eu gosto de falar com ele porque realmente... Muito obrigado, maestro. Amigo querido, muito obrigado a todos. Legal. Até mais, pessoal.